Está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Nosso primeiro bate-papo do ano é sobre o vírus H1N1 e a gripe A. Hoje conversamos com o professor de microbiologia na Universidade Fevale e na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Vladimir Cantarelli, que é PhD em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Osaka, no Japão, e pós-doutor pela mesma universidade. A sua área de atuação é diagnóstico de doenças infecciosas, microbiologia clínica e biologia molecular. Além de professor, ele trabalha com consultorias aqui no Brasil e também no exterior, onde atua principalmente na Sociedade Americana de Microbiologia e na Sociedade Americana de Patologia Clínica. Professor Cantarelli, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Pela segunda vez, o professor, então, que inaugurou o nosso programa Vitalidade aqui na TV Câmara, quando esteve presente em 2010, falando justamente sobre esse tema, H1N1 gripe A. Exatamente. Professor, então, desde 2009, quando o vírus se proliferou mais fortemente, né, teve grandes variações para esse ano de 2016. Qual é o panorama assim, do vírus no mundo? Bem, como tu sabes, né, depois de 2009 e 2010, com todas as campanhas, vacinações e tal, o vírus ele praticamente sumiu. Ele não deixou de existir totalmente, mas o número de casos que a gente tem reportados no mundo de H1N1, eles caíram drasticamente comparados com os anos anteriores. Circulava aqui e ali, mas de uma certa maneira agora a gente volta a ver que esse vírus parece estar ressurgindo, né? E com o potencial de novo, talvez, de causar um surto maior na população, né? Diferente do que desses últimos anos. A comunidade, né, as pessoas com as quais conversamos, está bem preocupada, claro, porque as notícias que saem na mídia é que esse vírus está vindo mais forte agora em 2016, tanto que as campanhas de vacinações, as campanhas de vacinação, elas estão sendo antecipadas e até pelo SUS começa final de abril, né? Isso é verdade ou é mais notícias assim que especulações? A gente não sabe exatamente, né? O que a gente sabe é que os vírus influenza, incluindo aí o H1N1, eles são vírus que eles sofrem mutações, né? Todo ano, a cada vez que ele surge, ele vai tendo mutações no seu código genético, nas suas proteínas, ele vai se transformando lentamente, mas num vírus um pouquinho diferente dos anteriores, né? Como que isso vai refletir, por exemplo, na vacinação ou na patogenia desse vírus? Nesse caso, no vírus que está surgindo agora, a gente ainda não tem essas informações muito bem claras, né? A gente vê que ele causa infecções em pacientes, e essas infecções muitas vezes são graves, dependendo se o paciente for um paciente de risco, por exemplo, mas a gente ainda não tem informações científicas suficientes para saber se esse vírus mudou, se ele está mais patogênico agora, se ele está menos patogênico, enfim. Na verdade, isso são especulações que a gente tem agora, nesse momento. Daqui a alguns meses, provavelmente a gente vai ter uma ideia mais clara de como é que isso está acontecendo, né? Se é um novo vírus ou não. Professor, além do H1N1, né, também tem o vírus da influenza aviária, H5N1. Sim. E quais outros vírus assim que trazem perigo para a população? Como é essa classificação das influenzas? Bom, os vírus influenza, na verdade, eles são vírus que atacam o ser humano, mas são vírus que também circulam entre os animais, os mais diversos. As aves, principalmente, tem um problema com as aves, especialmente as migratórias, porque elas carregam o vírus e circulam, então, com esse vírus ao redor do mundo. Aves do hemisfério norte, que vêm parar no hemisfério sul, por exemplo. Mas o vírus também infecta os animais mais diversos, como focas, baleias, né, porcos, né? E dessa associação ou dessa passagem entre humano, animal, aves, porcos, por exemplo, suínos, né, pode, nessa questão, surgir um vírus novo, né, um vírus que seja um recombinante, né, que a gente chama. É como tu pegar dois vírus diferentes, você combina eles dentro de uma célula, né? E aí saem novos vírus que têm partes de um, partes de outro, né? E eventualmente esses novos vírus, como foi o caso do H1N1... Uma recombinação genética? É uma recombinação genética, né? O vírus, na verdade, é um vírus que tem uma questão particular. O material genético dele é dividido em 8 blocos, né? Então é como se nós pegássemos 8 cartas de um baralho, 8 cartas de outro, misturássemos isso, depois sorteássemos, né, 8.
Então essas 8 que vai para um vírus pode ter parte do material genético de um, parte do material genético de outro. E se isso realmente for uma combinação propícia a infectar o ser humano, né, ele vai então ser um novo vírus que vai afetar o ser humano, para o qual a gente não vai ter imunidade, porque ele é diferente dos que circulavam anteriormente, né, que foi o caso do H1N1. É um vírus novo, que a gente não tinha imunidade nenhuma, então todo mundo está sujeito a essa nova infecção, até que se atinja na população um nível de anticorpos, que seja pela infecção natural, seja pela vacina, e aí a gente passa a ter proteção, então, contra esse vírus novo. Mas até então, né, ele pode ser um vírus perigoso, né, para o ser humano. Em 2009 ele foi bem devastador, teve muitas mortes, né, no mundo todo, mas nos outros anos já foi mais tranquilo, né? Exatamente, né? Porque 2009 foi a primeira vez que nosso corpo encontrou esse vírus, então a gente não estava preparado ainda para combater essa infecção, né? Depois com a infecção natural e com a vacina, a gente começou a produzir a imunidade contra esse vírus. Então, nos anos seguintes, claro que ele ainda circulou. Basicamente, quem são as pessoas que ainda estavam suscetíveis? Aquelas que não tinham se infectado ou aquelas que não tinham tomado a vacina, né? Normalmente são as crianças pequenas, né, que nasceram depois. Então, tu tem ainda o vírus circulando, né? Agora, não se sabe exatamente por quê, que a partir, né, desse ano, já no ano passado, no final do ano passado, no norte, né, porque o inverno lá começa quando começa o nosso verão, se viu que o H1N1 estava retornando. Outros países como Índia, Rússia, na própria Europa, Estados Unidos, eles já viram um aumento expressivo dos casos de H1N1, que nós associamos aqui agora com a vinda por viajantes, né, que vieram desses países, que vieram da Europa, dos Estados Unidos, mas provavelmente existem outros fatores. A gente está recém no final do nosso verão, né, nem chegamos no inverno ainda, e já vemos, né, casos de gripe que deveriam ocorrer um pouco mais adiante, né? Professor, a Secretaria Estadual de Saúde, ela lançou um novo boletim sobre a situação, né, do H1N1 aqui no estado e foram notificados até o momento, então, 273 casos, né, Sim. de H1N1 de todas as influenzas, né? E aqui em Novo Hamburgo, os dados oficiais constam em 4, né? Isso. O senhor também trabalha num laboratório, né? Como o senhor percebe, as pessoas vêm procurando, vêm aumentando gradativamente esse número de confirmações? Isso, né? A gente tem um histórico, assim, nós fazemos tanto a detecção do H1N1 quanto a do influenza, de um modo geral, que a gente tem notado, ou tinha notado até pouco tempo atrás, até 15 dias atrás, é que nos últimos anos a gente praticamente não tinha mais influenza, não tinha pacientes com influenzas, muito menos com H1N1. E nessas últimas 2 semanas a gente tem identificado amostras, todo dia amostras de pacientes com o H1N1. Então a gente nota assim, um aumento expressivo do número de casos na comunidade, né? Isso vendo só aquelas pessoas que vêm ao laboratório, né? De acordo então com a Secretaria Estadual de Saúde, né? Teve 2 mortes por H1N1 no Rio Grande do Sul, 4 em 2016, e 273 casos notificados com 10 confirmados de H1N1. E no Brasil, mais de 444 casos graves e 71 mortes registradas. Certo. Professor, como esse vírus ele age no corpo humano? Bom, ele age no sistema respiratório, né? É um vírus que vai ser, então, introduzido na boca, na narina, de um modo geral, e ele vai procurar se multiplicar dentro das células que fazem parte, né, do nosso sistema respiratório, normalmente no trato respiratório superior. O vírus, para se multiplicar, ele entra na célula, né, dentro da célula são produzidas, né, milhares de novas estruturas virais, que depois destroem a célula, que são liberadas, então, e esse vírus pode infectar outras pessoas, né? E ele é muito eficiente nesse processo, né, de produzir uma quantidade muito grande de partículas virais que são eliminadas pelo espirro, pela saliva, ou quando falamos, né? E esse vírus ele fica suspenso na atmosfera durante quanto tempo? Ele vai ficar suspenso, teoricamente, quanto maior o movimento que existe, né, nesse ambiente, essas partículas que nós emitimos, né, quando falamos ou quando respiramos, elas vão ficar no ar, né, à medida que
por exemplo, não tem movimento na sala, essas partículas começam a se depositar. Mas o problema é que se a gente tocar em superfícies que estão contaminadas com o vírus, né, a gente depois vai levar a mão para a boca, para o nariz, e a gente vai se infectar, né, ou vai infectar uma outra pessoa que a gente tocar. Né? Então tem que tomar muito cuidado, não só com a questão da fala, do espirro, mas com as superfícies em geral, né? Principalmente em locais em que são locais em que tem muitas pessoas circulando. Tá? Até nas primeiras notícias que se teve, acho que em 2009, muita gente circulava com aquelas máscaras. Exato. Né? É eficaz, professor? Na verdade, a máscara, né, ela é muito comum, se a gente observar os asiáticos, por exemplo, né, quando eles têm um sintoma de gripe, eles usam aquelas máscaras. Uhum. A máscara, ela não é para proteger o indivíduo, né, de uma infecção, porque a máscara ela não tem essa capacidade. Mas a máscara serve para proteger as outras pessoas. Então, na medida que eu uso a máscara, então essas gotículas que eu gero quando eu falo, quando eu espirro, ficam presas na máscara. Então, eu estou, na verdade, protegendo outras pessoas. Ela não tem um uso para proteção individual, né, mas para controle, na verdade, da doença, né, para as outras pessoas. Evitar aglomerações, então, é um bom tipo de prevenção, né? Se a gente puder, sim. Não né? só para H1N1, mas para os outros vírus, claro. para a gripe normal também. Exatamente, exatamente. Todas essas viroses, né, respiratórias, e é importante que a gente coloque isso, não tem só H1N1, a gente tem muitos outros vírus circulando, né, principalmente agora, quando começar a esfriar, e a transmissão deles é a mesma, né? Por contato, principalmente, então... sempre aquela recomendação, lavar as mãos. Né? E o álcool gel auxilia bastante? O álcool gel auxilia. A gente tem visto, né, eu tenho visto na mídia que em alguns lugares o álcool gel some das prateleiras, então as pessoas ficam com um certo receio, que agora não tem álcool gel, como é que eu vou fazer a minha proteção individual? Não tem problema, na verdade, o álcool gel é um das substâncias que podem ser usadas, mas se a pessoa lavar bem as mãos com água, sabão, né, com sabonete, isso já é uma proteção para ela. Né? Ela não tem necessidade de ficar usando só o álcool. O álcool gel é mais prático. Né? É mais fácil para colocar na bolsa, exatamente, quando sai de repente do trem, do ônibus, né, dá uma higienizada. Mas se a gente lembrar de ir lá na pia lavar a mão, né, com água, sabão, sabonete, também tem a mesma eficácia. Professor, muito se tem falado que os primeiros que receberão a vacina são os grupos de risco. Uhum. O que quer dizer essa expressão e quem será contemplado? Claro, nesse caso aí, a gente está tentando proteger primeiro as pessoas que têm já doenças, que a gente chama de doenças de base, que são, por exemplo, as doenças respiratórias, né? Pessoas que já têm casos de hipertensão, que têm outras doenças em que elas adquirindo o H1N1, essa situação vai se complicar. Né? Pessoas que já têm um problema respiratório, por exemplo, né, e adquirem mais o H1N1, elas têm mais chance de terem uma doença mais grave, né, e eventualmente até de morrerem por causa dessa infecção. Então, na verdade, elas são os chamados grupos de risco, que atinge também indígenas, né, que não têm uma proteção também, imunidade anterior, né, e aí a gente coloca também para o pessoal que trabalha na área de saúde, que tem contato direto, né, com as pessoas que podem estar infectadas. Então a gente primeiro faz um bloqueio nessas pessoas que teriam chance de pegar uma doença e que a doença seria mais grave. Então isso seriam os grupos de risco. Grávidas, por exemplo. Também, né? Nós até estávamos falando antes do programa conversar, por exemplo, as escolas, os professores, onde tem as escolinhas que tem muitas crianças, né? Mas nem todos serão contemplados nessa Exato. fase inicial, né, professor? Não. E se a pessoa optar por tomar a vacina particular, é a mesma vacina oferecida pelo SUS? A vacina é um pouquinho diferente. Né? Existem algumas vacinas diferentes circulando. A do SUS é uma vacina trivalente, que tem 3 vírus, mas o vírus, né, H1N1 está presente nessa vacina, então a pessoa vai estar protegida. E a vacina que está sendo dada em clínicas particulares, ela tem, na verdade, um vírus a mais, mas é um vírus influenza B, né, que não tem, talvez, tanta diferença se a gente for pensar em prevalência desses vírus. Né, esse vírus B não é o que causa, né, a grande maioria das infecções. Nesse momento, o que preocupa, na verdade, é o H1N1. E o H1N1 vai estar presente tanto na vacina oferecida pelo SUS, quanto na vacina oferecida pelas clínicas particulares. E a pessoa que não está nesse grupo de risco, então não é uma das mais propícias a ser contaminada, digamos assim, valeria a pena ela tomar a vacina de forma particular ou depois, se sobrasse as vacinas
oferecidas a esse grupo? Ou é melhor ela, já que ela está saudável, evitar o contato, mesmo que o vírus seja um vírus atenuado? Então, né, na verdade, assim, a chance da pessoa se contaminar é a mesma, seja ela do grupo de risco, seja ela fora do grupo de risco, né, uma vez circulando na comunidade, ela tem a mesma chance de se contaminar. O que as pessoas que estão fora do grupo de risco não têm é tanta chance de terem doenças graves, né? Então, por isso que a gente, num primeiro momento, tenta bloquear o vírus naquelas pessoas que teriam consequências mais graves. Depois, então, à medida que essas pessoas vão sendo imunizadas, então entra um novo grupo, né? As pessoas vão sendo sucessivamente imunizadas, né? Grupo de risco, depois os outros grupos que não são tão de risco. A gente poderia falar, bom, grupo de risco, as pessoas que lidam diretamente com o público, como os professores, que não fazem parte, talvez, dessa primeira leva, né, de gente vacinada. Se a pessoa quiser tomar a vacina numa clínica particular, pode. Se ela quiser aguardar um segundo chamado para fazer a vacina, também pode, né? Se ela se infectar pelo vírus influenza durante esse período, que ela não tomou a vacina, certamente ela vai ter uma gripe, mas essa gripe, a chance dela ter uma doença grave é muito menor, né, do que se ela estivesse nesse grupo de risco. Então, só para reforçar, para a gente terminar esse primeiro bloco, a vacina oferecida pelo SUS ela é trivalente e a particular é tetravalente. Ela tem mais um vírus que seria o influenza B. Mas o H1N1, para as mães que estão nos assistindo, né, que tem bastante preocupação com criança pequena, ela está contemplada. Está contemplado nas duas vacinas, isso não tem problema. Professor, então, o Vitalidade de hoje traz mais informações sobre o vírus H1N1 e a gripe A. O nosso entrevistado de hoje é o professor de microbiologia, Vladimir Cantarelli. Fique conosco, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O Serviço de Atendimento Especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio conosco o professor de microbiologia, Vladimir Cantarelli, segue esclarecendo informações sobre o vírus H1N1 e a gripe A. Professor, se uma pessoa está resfriada, né, está com algum problema que sugere uma gripe, né, como ela pode saber se é uma gripe normal ou um simples resfriado ou se é o vírus H1N1? Veja, o resfriado, ele normalmente tem sintomas mais brandos, né? Normalmente tem pouca febre ou febre mais baixa, e é uma doença que vai passar em 2 ou 3 dias, a pessoa já está recuperada, já volta à sua atividade. No caso da gripe, né, então, que é produzida pela influenza, seja por influenza H1N1, seja por outros influenzas, os sintomas tendem a ser mais graves. Né? Além da gente ter os sintomas respiratórios clássicos, né, de dor de garganta, a febre costuma ser mais alta, a pessoa costuma sentir dores musculares. Então, normalmente é um tipo de quadro em que a pessoa acaba ficando incapacitada de trabalhar ou incapacitada de ir para a escola,
né? Então isso sugere que não se trata de um resfriado comum, mas sim de uma gripe mais forte, né? de uma doença um pouco mais grave, talvez provocada pelo influenza ou H1N1. E os médicos estão conseguindo diferenciar bem esses casos de H1N1 de um simples resfriado? Claro, agora, né, agora como a gente tende a ter mais e mais casos, os sintomas começam a ficar mais claros, né? E é evidente, assim, as pessoas não precisam todas fazer o teste para saber que estão com gripe, né? Basta terem sintomas compatíveis, o médico vai diagnosticar, muitas vezes, baseados nesses sintomas, né? Ele já vai saber que isso é muito provavelmente uma influenza e vai fazer o tratamento, né, adequado para isso. Tá? E tem também um exame para saber? Claro, tem, se a pessoa quiser saber, na verdade, ou se o médico, né, não a pessoa, mas o médico quiser confirmar que aquilo é um H1N1, existem exames específicos, né? Esse exame é baseado então, na detecção de elementos genéticos do vírus, que estão presentes na secreção respiratória, né? O laboratório coleta secreção nasal, aquela secreção respiratória, e normalmente em 24 horas a gente consegue detectar ou não, né, a presença do vírus nesse material, que vai confirmar ou não, né, a presença desse vírus. E o tratamento é o mesmo recomendado para um resfriado comum? Repouso ou remédios estão sendo utilizados? Que nem o Tamiflu, né? Exato. Né? No caso do resfriado comum, normalmente basta fazer um controle da febre, né? Analgésicos, enfim, é o suficiente para fazer o controle. No caso da gripe, às vezes, se os sintomas são mais graves, então se faz o uso do medicamento, né? No caso, o infecto, o pneumo, o médico em geral, o clínico, ele vai receitar o Tamiflu, né, que é eficaz desde que é administrado nas primeiras 48 horas de sintomas. Né? Então, mas é muito complicado se a pessoa simplesmente achar que ela tem gripe, né, que ela está com influenza e fizer esse tratamento por conta. E muitas vezes não é. Né? A pessoa está usando um medicamento que daqui a pouco também pode gerar resistência e outros problemas. Né? Se a gente toma um medicamento em que para uma coisa que eu não tenho, eu levo, na verdade, só o efeito colateral desse medicamento, né? Eu não vou ter o benefício do medicamento. Então, essas coisas têm que ser bem encaminhadas. Professor, nós não falamos no bloco anterior, enquanto falávamos da vacinação das pessoas alérgicas, né? Porque essa vacina, ela é desenvolvida a partir do ovo. Como é que fica a questão das pessoas que são alérgicas, então? Isso, né? Então, para produzir essa quantidade imensa de doses que nós precisamos, eu preciso multiplicar esse vírus. Né? E a multiplicação desse vírus é feito em ovos embrionados, né? Em ovos de galinha. Né? E são utilizados milhares de ovos para fazer essa vacina. Claro que quando eu purifico o vírus, né, também vem junto com o vírus proteínas do ovo. Né? Então, se a pessoa que está tomando a vacina, ela sabe previamente que ela tem alergia a componentes do ovo, então ela não está indicada é contraindicada nessa pessoa a vacina, né? Porque ela pode ter uma reação contra as proteínas do ovo, né? Assim como ela teria se ela consumir o ovo, né, na dieta e tal, né, se ela tiver essa alergia. Mas fora isso, não tem nenhum outro componente que vai interferir ou que vai dar alergia. Né? Basicamente é essa alergia do ovo mesmo. E eu posso dizer que a H1N1 ela tem um ciclo, o ciclo do vírus dentro do corpo ele é maior? Ou também a gripe uma semana, um resfriado comum, né? E a gripe A, quanto tempo ela tem um ciclo normal, que é o ciclo da replicação do vírus, né? Essa infecção das células, a multiplicação do vírus dentro das nossas células e depois a liberação desse vírus nas nossas células. Isso dura um pouco mais do que outros vírus de resfriado comum, né, 5, 7 dias, mas a pessoa deve começar a se sentir melhor aí a partir do 5º dia, 6º dia, 7 dias da doença. Né? Ela é um pouco mais prolongada que um resfriado comum. Né? Mas é igual para outros vírus de influenza. Né? A não ser que a pessoa comece a ter outras complicações. Ela começa a sofrer, por exemplo, de dificuldade para respirar, né? Ela se sente muito cansada, muito abatida. Então, nesse caso, a pessoa deve procurar, né, uma emergência, deve procurar um serviço médico para ver se não está com alguma outra complicação dessa gripe. Tá? Professor,
tem problemas, outros tipos de problemas respiratórios que também acometem as pessoas nessa época, como rinite, sinusite, bronquiolite, né, asma. As pessoas que têm essas doenças crônicas, elas estão mais propensas a ser contaminadas, ou pelo fato de elas terem essa doença, o vírus age de forma mais forte no corpo? Na verdade, elas não estão mais propensas a serem contaminadas, elas vão ter a mesma chance da população em geral. Agora, nesse tipo de pessoas, e algumas delas entram naquele grupo de risco, né? Se a pessoa já tem uma deficiência pulmonar, já tem alguma fibrose cística, se ela é um fumante crônico, por exemplo, o pulmão dela já não está funcionando a pleno, e ela agora pega essa gripe, né, isso vai dificultar a recuperação dela e em alguns casos, inclusive, vai agravar essa situação que ela já tem. Né? Então, por isso que essas pessoas, né, fazem parte hoje dessa linha de frente da vacinação. Né? Olhando novamente aqui o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, fala que dos 4 mortos, né, das 4 mortes aqui no estado, pela influenza A, né, um tinha imunodeficiência, né? O outro pneumopatia, o outro cardiopatia, doença metabólica, e o outro pneumopatia e era tabagista, né? São todas pessoas que tinham fator de risco, né? Pessoas que já tinham comprometimento pulmonar. Claro que aí isso é agravado pelo vírus. Então, e é exatamente isso também que a gente tem que dizer para a população, que se elas não têm esses fatores de risco, elas estão muito menos sujeitas a terem doenças graves, por isso não precisam correr, né, agora para se vacinarem e tal, podem esperar, né, um segundo momento, porque elas não correm o mesmo risco que correm pessoas que têm já alguma doença de base. A repórter Fernanda Seger entrevistou o enfermeiro do Centro de Vigilância em Saúde de Novo Hamburgo, Edson Luiz da Silva, que é especialista em epidemiologia. Ele falou sobre o vírus H1N1, os grupos de risco, vacinação e formas de prevenção. Vamos ver a matéria? Com a chegada do inverno, a preocupação com gripes, resfriados e o vírus H1N1, causador da influenza A, aumenta. Muitas informações circulam sobre o assunto e têm assustado a população. Para esclarecer o tema, conversamos com o responsável pelo setor de imunizações de Novo Hamburgo, o enfermeiro Edson Luiz da Silva. Bom, é importante sempre dizer que a questão da síndrome gripal, do vírus influenza, ele acomete a população em todos os anos. O que acontece, ele começa a ter uma virulência diferente a cada ano. Então, este ano, os serviços de saúde foram pegos de surpresa, realmente o vírus teve uma nocividade maior e ele iniciou antes do tempo. Isso não tem uma justificativa plausível para isso, né? A gente tem que trabalhar com as questões de prevenção, por isso é importante estar alerta a partir de agora a todo caso suspeito de síndrome gripal, se investigar mais aprofundadamente. Quais pessoas devem ser vacinadas primeiro e quais são os grupos de risco? Importante dizer que o Ministério da Saúde define como grupos prioritários, que são quem? Crianças de 6 meses a menor de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da área da saúde, pessoas com doenças crônicas e aí há necessidade da prescrição médica, as gestantes e as puérperas, aquelas mulheres que ganharam um nenê até 45 dias após o parto. Se a pessoa tem essa opção, se tem essa facilidade de acesso a um serviço privado, ela deve buscar, porque é importante, né? A vacina da rede privada é tão eficaz e tem a produção semelhante da vacina da rede pública. Em Novo Hamburgo, quando vai iniciar a vacinação nos postos de saúde? O Ministério da Saúde adiantou a data, nós tínhamos a data prevista para o dia 30 de abril, ela foi adiantada para o dia 25 de abril, a previsão de início da campanha. É importante sempre dizer, o Ministério da Saúde estabelece uma meta para todos os municípios do país. Nós temos que atingir 80% da cobertura vacinal. Isso é importante dizer que o público de Novo Hamburgo é em torno de 50 mil pessoas, tem que ser imunizadas. No momento que o município atinge a cobertura dos grupos prioritários, se discute com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual da Saúde, a abertura para outros grupos mais vulneráveis e pode, na medida do possível, outras pessoas também serem contempladas. Os cuidados para não contrair a influenza A são os mesmos de outros anos. Além da vacinação, usar álcool em gel e evitar multidões. Higienizar corretamente as mãos e ambientes auxiliam na prevenção da doença.
A vacina é um mecanismo de defesa e, além deles, aquelas medidas de etiqueta devem continuar sendo exigidas, a limpeza dos ambientes adequadamente, manter os ambientes arejados, não compartilhar alimentos nem utensílios de uso pessoal. Importante ter uma garrafinha com água, que essa garrafinha seja individual, não seja compartilhada, né? A questão de, no momento de tossir, espirrar, utilizar o cotovelo para que não coloque nas mãos e se espalhe esse vírus em contato com outras pessoas. Então é importante ressaltar aspectos que a gente já falou há anos anteriores, reforçar isso, né? Que isso, associado à vacina, vai ter uma eficácia muito boa. A questão do uso do álcool gel, a lavagem adequada das mãos, isso é fundamental, né? A limpeza dos ambientes arejados e evitar aglomerações. Importante é o seguinte, a pessoa está com quadro gripal, né? Está acometida, está com dor no corpo, febre, dor de cabeça, irritação na garganta, tosse, ela deve se preservar, ficar em casa, fazer repouso, se hidratar e não se colocar em risco e passar a outras pessoas o problema de saúde. Os sintomas basicamente são esses, né? Tosse, febre, mal-estar geral, dor nas articulações, a gente chama artralgia, mialgia, dores musculares, né? Um sentimento de cansaço, né, físico. E é importante dizer que esses quadros todos é da síndrome gripal. Especificamente o vírus H1N1 também pode causar isso, mas para saber se é o H1N1 tem que se fazer exames específicos para isso. Especificamente a gente tem trabalhado com o aspecto de educação. Ontem mesmo fizemos uma reunião com as direções das escolas municipais, reforçando os aspectos de higiene e limpeza das escolas, dos ambientes, né, de contato, até em função da aglomeração de crianças e profissionais. E esse é o intuito da Secretaria. E esse espaço que vocês estão nos oportunizando também é interessante, para que a gente reforce as medidas de higiene e limpeza, reforce a importância daqueles grupos prioritários, busquem a vacina a partir do dia 25 de abril, porque todas essas medidas somadas vão dar a eficácia da ação do município contra o vírus influenza. Teve notificações de casos ambulatoriais, que a gente chama, são aqueles casos onde o paciente chega no serviço, recebe o acolhimento, faz o exame específico e volta para sua casa, já melhorou, não tem nenhuma gravidade. A gente está monitorando, acompanhando de perto esses casos, os laboratórios nos notificam a evidência se for H1N1 ou não, porque vários outros vírus também causam, vários outros tipos de vírus influenza existem no ambiente, e essas especificidades do H1N1 são nos relatadas. A gente enfatiza a importância de que o paciente grave é aquele paciente que realmente ele é de notificação compulsória, ele tem que ser informado a Porto Alegre, inclusive se coleta a amostra de secreção da orofaringe para encaminhar para o laboratório LACEN para se comprovar a existência ou não do vírus. A campanha de vacinação pelo SUS em Novo Hamburgo será realizada a partir do dia 25 de abril. Todas as unidades de saúde do município participam dessa campanha. Para mais informações, acesse novohamburgo.rs.gov.br. Essa foi a reportagem de Fernanda Seger, que trouxe mais informações sobre o vírus H1N1 e a gripe A aqui no município de Novo Hamburgo. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Faça da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Mahatma Gandhi. Ajude a transformar o mundo. Participe da vida política de sua cidade. Vote com responsabilidade. Acompanhe o trabalho dos legisladores. Dê as suas sugestões. Faça as suas críticas. Através do site câmaranh.rs.gov.br. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global.
de volta para o nosso último bloco de conversa sobre o vírus H1N1, a gripe A e a importância da prevenção para evitar essa e outras doenças respiratórias. Esclarece nossas dúvidas aqui no estúdio o professor de microbiologia, Vladimir Cantarelli. Professor, eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouco melhor o que quer dizer essa expressão síndrome respiratória aguda grave. Bom, isso, como o nome diz, né, é uma doença respiratória grave. Ela é associada com alguns tipos de vírus, por exemplo, alguns vírus influenza, mas também com coronavírus, outros vírus que circulam menos, né, e ela se caracteriza então por uma doença respiratória bastante grave. O paciente tem sintomas que não são comuns e com isso ele procura normalmente uma emergência médica e muitas vezes tem que ser internado. Ele vai às vezes ter que passar por respiração, né, assistida e coisas desse tipo, né? É uma doença mais grave. E para ir finalizando o nosso bloco, que hábitos seriam fundamentais, então, para as pessoas manterem o bem-estar e evitarem ao máximo, então, a contaminação por esse vírus? Esse vírus e os outros da vírus em geral, né, que causam doenças respiratórias. A gente sabe que eles circulam muito no inverno, né, onde a gente costuma fechar mais a casa, a gente está em ambientes fechados, então uma das recomendações é ventilar, né, evitar aglomerações. O nosso sistema imune ele funciona melhor se a gente tiver bons hábitos, né, se tiver alimentação correta, se nós tivermos horas de sono adequada. Então tudo isso, na verdade, tudo que propicia, na verdade, um bem-estar, né, físico para as pessoas, em termos de alimentação, de sono, né, de evitar estresse, também vai ajudar o nosso sistema imune a combater o vírus, né, e a gente, mesmo que a gente seja infectado, a gente vai ter uma resposta do nosso sistema imune evitando que essa doença seja grave, né? Mas também a gente deve cultivar o hábito de lavar bastante as mãos, né? Isso acho que nunca é demais a gente lembrar, né? Seja usando o álcool gel, como nós já conversamos, ou seja lavando a mão com água e sabão, né? Porque a principal transmissão desse vírus é ainda pelo contato, né? A gente se preocupa muito com o espirro, né? Mas, na verdade, a gente, durante o dia, toca muitos objetos, né? Copos. Exatamente, copos, talheres, e mesmo, né, a gente vai ser atendido num balcão, a gente vai estar segurando no ônibus, né, no trem, por exemplo, né? E por ali circulam pessoas que estão contaminadas, né? E é importante dizer que nem todos os que se contaminam pelo vírus vão ter sintomas, né? A gente sabe que os sintomáticos, aqueles que vão ter a doença, são talvez a ponta do iceberg, né? A gente tem na população uma grande quantidade dos indivíduos que se infectam pelo vírus, não desenvolvem sintomas, mas transmitem a doença, né? O vírus está replicando, mas eles não é uma replicação, não chega a ser uma doença, né? Então a pessoa não percebe, mas ela está em contato com outras pessoas, né? E acho que também uma coisa importante seria, se a pessoa tem sintomas de uma influenza, da gripe, é importante que ela faça repouso. No momento que ela está debilitada com a gripe e sai para trabalhar, sai para ir para a escola, ela está levando isso para outras pessoas, né? Então seria importante para essa pessoa, pelo menos, se resguardar desse período, né, de não entrar muito em contato com outras pessoas, de forma a não transmitir o vírus. Uma das dúvidas que surgiu das conversas que a gente teve para a produção desse programa é se a pessoa está sentindo tudo isso, mesmo assim ela deve procurar um hospital, porque num hospital tem bastante outros vírus circulando, né? Então se ela já está com a gripe, né, não é pior, ela está em contato com outros micro-organismos? Se ela não está se sentindo mal, se ela tem condições de ficar em casa, recebendo analgésicos, né, medicamentos normais, esses antigripais para febre, para dor muscular, se ela se sente em condições de ficar, ok, mas a gente não pode também dizer para a pessoa ficar em casa, não procure assistência médica quando a situação começa a ficar mais grave. Ao contrário, né, nesse caso ela deve ir para um hospital, para um serviço de emergência, para o médico avaliar se o caso dela é grave ou não, né, se precisa de medicamento ou não precisa de medicamento. Agora, realmente, se todas as pessoas, né, que tiverem um espirro, né, um primeiro sintoma, correrem para as emergências, bom, a gente vai ter, né, primeiro, nossas emergências já estão sobrecarregadas, né, nesse período,
ela vai ter, se ela não tem o vírus, ela vai ter a chance de encontrar talvez alguém lá que tenha realmente o vírus e muitas vezes vai se infectar lá, né, pela aglomeração. Então as pessoas têm que ter calma, as pessoas têm que ter um bom senso nessa hora, né, dizer, não, esse é um resfriado, está passando, eu não tenho sintomas tão graves, eu não preciso ir ao hospital, ou então ao contrário, né, eu preciso ir nos casos em que são mais graves, né. Então é um bom senso nessa hora, né. Professor, uma outra dúvida sobre vacinação. Geralmente, no final dessa primeira etapa de vacinação, sobram algumas doses. Isso quer dizer que não foi atingida a meta, né, de vacinação. Essa pessoa que era para ser contemplada pela vacina do grupo de risco, né? Se ela não foi vacinada, ela traz risco também para outras pessoas ao deixar de ser vacinada, além dela mesma? Bom, toda pessoa que se infecta com o vírus, ela vai levar esse vírus para outras pessoas. Porque ela né? é mais propensa se ela está no risco, no grupo de risco. Ela vai ter o vírus, ela vai levar, assim como eu, que não sou do grupo de risco, teria, né, se eu tenho a doença, eu insisto em ir trabalhar e estar no meio de outras pessoas, eu vou levar esse vírus, né? Agora, as doses, na verdade, assim, não é que sobrem doses, porque a vacina, ela tem uma produção que realmente talvez não fosse suficiente para toda a população, né? Então, num primeiro momento se vacina os grupos de riscos, depois vai se vacinando outros grupos que não são esses grupos prioritários, né? Mas até a gente atingir o máximo possível da população, né? E nessas vacinações, quando a gente vacina a população, se eu tenho um grande número de indivíduos vacinados, esses indivíduos acabam protegendo os outros, porque eles não se infectam. Então, eles não se infectando, eles também não vão transmitir o vírus, né? Então, menos gente infectada, menos gente transmitindo, isso também funciona como uma barreira, né, de contenção para o avanço da doença, né? Então, a prioridade para esse momento, então, e um recado para a população de Novo Hamburgo e a todos que também vão poder nos assistir pela internet sobre o vírus H1N1. Bem, o vírus H1N1 a gente não sabe ainda, né, se ele é o mesmo vírus de 2009, se ele mudou em alguma coisa, né? A gente sabe que ele está aí, né, e a gente, pelo número de casos que nós vimos nas últimas semanas, a gente sabe que talvez vá ter um surto maior, mas isso não quer dizer que a população tenha que ficar em pânico e correr para as clínicas o mais breve, né? Já tem que estar amanhã lá na clínica de vacinação. Não, né? Existe uma ordem para isso, né? As pessoas que têm problemas respiratórios ou se enquadrem naqueles grupos de risco, os gestantes, por exemplo, né? Se enquadrem no grupo de risco, essas sim vão lá receber a vacina, as outras aguardem um pouco, né? E à medida do possível elas vão se vacinando. Tá? Não tem necessidade de pânico agora, de correr todo mundo. Se correr todo mundo para as clínicas, né, ou para os postos de saúde, não vai ter para todo mundo, de qualquer maneira. Tá? E a prevenção, lavar sempre as mãos, álcool gel quando for possível e evitar grandes aglomerações. Exatamente, vamos fazer a nossa parte, né? Aquilo que nós podemos fazer é isso. Tá? Então, muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade, por estar conosco novamente aqui no programa Vitalidade. É um prazer estar com vocês aqui e tentar esclarecer algumas coisas desse vírus, né? Esperamos que essa epidemia não seja igual a de 2009, 2010, seja uma coisa mais passageira e que as pessoas, né, daqui a pouco vão estar lembrando como nós lembramos, né, da de 2009 só. Né? Muito obrigada pelos importantes esclarecimentos. Obrigado. O programa Vitalidade de hoje se encerra por aqui. Conversamos sobre o vírus H1N1, a gripe A e outras doenças respiratórias com o professor de microbiologia na Universidade Fevale e na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Vladimir Cantarelli, que é PhD em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Osaka, no Japão, e pós-doutor pela mesma universidade. A sua área de atuação é diagnóstico de doenças infecciosas, microbiologia clínica e biologia molecular. O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET. Você também pode assistir a essa e outras edições no YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.